Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Meu nome é Diogo e eu tô hoje aqui de novo com a Ana Paula. Olá! E hoje a gente vai falar do item 6 do capítulo 13 do primeiro livro do Capital, ainda sobre maquinaria e grande indústria. Uhul! E voltamos e vamos ler mais um item desse longuíssimo capítulo 13. É um item que a princípio, acho que eu e a Ana tivemos a mesma impressão, né? A gente começou a ler e pensou, não, é mais do mesmo, né? Mas aí você vai lendo, vai esmiuçando, vai esmiuçando. Nunca é, Nunca né? é, nunca tem um itemzinho de buenas, assim, não, tá tudo bem. É não, isso. Mas é sempre... pra isso que a gente tá aqui, né, Ana? Pra sair da leitura comum, do óbvio, e pra mostrar ali o que tem na entrelinha. Antes da gente começar, quero lembrar, se você gosta da gente, se você curte o nosso trabalho, já dá um like aqui se você tá no YouTube ou se você tá no Spotify, dá pra deixar comentário, segue a gente adora ouvir comentário, né, de qualquer coisa, seja, pô, ficou legal esse aqui, ou sei lá, o áudio tá ruim, tá embaçado, sua interpretação tá errada, sei lá, gente, pode conversa com a gente adora. E aproveitando pra lembrar também que a gente tenta responder a maioria das perguntas diretamente nos canais, né? Então se a pergunta tá no YouTube, a gente já responde no YouTube. Se vem pelo Twitter, @canal Marx no Twitter, já responde no Twitter. Se vem pelo Instagram, @canal Marx no Instagram, já respondemos no Instagram. Mas tem algumas perguntas, então se você não foi contemplado com a resposta, não se preocupe. Tem algumas perguntas que a gente deixa em aberto. Acho que lá no YouTube tem umas 2 ou 3 no momento. Porque a gente vai fazer um episódio especial de perguntas e respostas. a gente sempre faz esses episódios de perguntas e respostas quando acumula muita gente fazendo umas perguntas, assim, cabeçudonas, né? Que são umas perguntas mais elaboradas que exigem até a gente, né? Tem que pensar direito, né? O que... A gente não, no caso é a Ana Paula, né? Eu só acompanho. Não é assim. E por falar em nossos ouvintes, a gente quer aproveitar aqui também para agradecer de coração aos nossos apoiadores, velhos e novos apoiadores, né? A gente teve uma repercussão grande aí, tanto no Apoia-se quanto via Pix. Então, Ana, pega os nomes. Pega o papelzinho do Faustão e hoje o beijo vai para quem? Onei, Carolina, Alexandre, William, Ana Lu, Daniel, Matheus, Raik, Gabriel, Gilberto, Fabrício, Guilherme, Felipe, entre outros. Isso, não vamos citar sobrenome de ninguém, Um né? beijo pra você. Você está pagando boletos desta casa. É verdade, isso aqui dá trabalho, viu, gente? Sim. Não, a gente tem colocado os inserts aí no meio, daqui a pouco vocês vão ouvir aí, né, o insert, a gente sempre pede o apoio, porque realmente é um trabalho que a gente faz de coração, mas a gente também come, dorme, né, e tem contas pra pagar. É trabalho. Né? É trabalho. Falando sobre as perguntas que o Diogo colocou, eu acho que nesse item dá pra tatear 2 perguntas que foram feitas, uma no YouTube e uma no Spotify, e mais pro final desse item a gente vai poder comentar sobre. Mas assim, façam sempre as perguntas, elas nos dão um guia de quem tá ouvindo, né, do que precisa, do que favorece mais a leitura, né? Acho que a gente tem uma proposta bem dialógica aqui de falar numa língua que seja compreensível, né? Então, se vocês dão o timing de vocês, o que tá passando na cabeça de vocês, a gente também consegue conduzir melhor nosso trabalho aqui. Então, agora sim, vamos ao item 6. Item 6. Tcharam! É um item que chama Teoria da Compensa, pelo menos na minha tradução, né? Lembrando aqui, né? Como sempre, eu uso essa tradução de 85 aqui, da Nova Cultural, e a Ana já muito modernosa, refletindo nossa não diria, parceria / apoio da editora Boitempo, valeu, usa Boitempo. a edição do Capital. Sim. Da Olha, Boitempo. aproveita, caro ouvinte, lá no vídeo, o primeiro vídeo da aula do 18 de Brumário, a Boitempo nos ofereceu para os nossos ouvintes, então, o cupom de desconto de 20% em toda a coleção Marx e Engels. Verdade, válido até setembro, né? Até 31 de agosto, você entra lá no site da Boitempo, qualquer livro da coleção Marx e Engels, que são, não sei se dá para ver aqui, esses coloridinhos, né, que tem
que é crítica da filosofia do direito, sobre o suicídio, sobre a questão judaica, luta de classes na Rússia, luta de classes na França, 18 de Brumário, Sagrada Família, manuscritos econômico-filosóficos e, claro, os livros do Capital também. Se vocês forem no site da Botempo e colocar o cupom lá no carrinho Canal Marx, canal com K, tudo junto, Canal Marx, vocês ganham desconto de 20% na compra de qualquer um desses livros da coleção Marx e Engels até o final de agosto de 2023. Final de setembro, até setembro. É até setembro. Eu não sei se até setembro é 31 de agosto ou até setembro é 30 de setembro. Então não perca tempo, não coma bola. Se você está pensando em comprar esses livros... É uma oportunidade bacana. É uma oportunidade. E como a Ana acabou de mencionar, ela está lançando, né? A Ana praticamente sozinha, eu estou só na produção, desse curso paralelo sobre o livro O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, do Karl Marx, que é um livro seminal sobre luta de classes e materialismo histórico dialético, né? Se você quer entender o que são essas coisas, esses conceitos para o Marx, de como ele aplica isso materialmente ali, é uma questão específica do tempo dele. Não percam essas aulas, já teve a primeira aula transmitida simultaneamente na TV Boitempo e aqui no Canal Marx. E a partir da segunda aula vai ser aqui direto no Canal Marx, né? Exatamente. Essa teve uma introdução teórica, a próxima aula será contexto histórico e depois entrando no livro propriamente. Enfim, acompanhe aqui no canal, tem uma playlist separada sobre esse livro. E quem quiser adquirir o livro, vai lá no site da Boitempo com o cupom Canal Marx. Então, entrando aqui no item 6... Sem mais delongas, de novo, é a teoria da compensação relativa aos trabalhadores deslocados pela maquinaria. Sim. Basicamente o que ele quer dizer é assim, olha, os liberais, como que era aquele cara, o motoboy, os invejosos vão dizer, os liberais vão dizer que todo trabalhador deslocado pela maquinaria, todo cara que é demitido pela implementação de uma máquina, ele libera ao mesmo tempo um quantum de capital para o capitalista que vai ser usado para criar novos empregos e esse trabalhador vai acabar sendo reposicionado no mercado de trabalho. Um efeito cascata positivo, digamos assim. Exato. Então, para o trabalhador não tem erros. Ele vai ficar desempregado um tempinho só, mas como a maquinaria diminui o custo lá para o capitalista, vai sobrar dinheiro para o capitalista e ele vai poder investir em outra fábrica, vamos dizer, e criar outros postos de trabalho e esse trabalhador vai se reempregar. E aí, como sempre, o Marx se propõe a analisar, que é abrir em vários segmentos essa corrente interpretativa da realidade e criticar, né? Então ele abre e observa como é que funciona internamente esse composto ideológico, né? Esse argumento muito frágil, né? Exato. E o primeiro movimento que você vai ver nesse item aqui, né? Para quem leu, é que o Marx vai apresentar uma tese e a refutação dessa tese. Depois ele apresenta, mas talvez não seja isso que eles querem dizer, talvez eles querem dizer isso. Ele apresenta uma segunda tese, né, tentando ajudar até o liberal. E aí ele apresenta uma nova refutação dessa segunda tese e fala, então, agora que eu já refutei tudo, o que acontece de verdade é isso. Então, primeira tese é o seguinte, e para essa tese aqui, eu vou inclusive colocar no vídeo aquele slidezinho, Ana, com a composição do trabalho, né? Capital variável mais capital constante, igual tanto de capital global, porque o Marx dá um exemplozinho aqui. Se você não conseguiu acompanhar o exemplo dele, acho que fica bem claro no slide que eu vou colocar, talvez já esteja colocando agora aqui na tela. Mas ele vai dar o seguinte exemplo. Imagina uma fábrica com 100 trabalhadores, cada um recebe 30 conto por ano. Então, esse capitalista está gastando 3 mil de capital variável. Vamos supor que nessa mesma fábrica ele use 3 mil de capital constante. Ou seja, no ano ele tem 6 mil de capital global. 3 mil de capital variável com os trabalhadores, 3 mil de capital constante com a maquinaria, matérias-primas, insumos, etc, etc. Aí ele vai falar o seguinte, imagina que esse cara implementa uma máquina e ele manda embora metade desses trabalhadores. Dos 100 ele vai ficar com 50. Então agora ele não vai gastar mais 3 mil de capital variável, vai gastar 1.500. Com esses 1.500 ele compra a máquina. Ou seja, o capital final global continua a mesma coisa, continua os 6 mil. Porque antes era 3 mil mais 3 mil, dava 6 mil. Então o Marx agora responde... é 1.500 mais 4.500, continua dando 6 mil. Ele responde, então algum capital foi liberado com a introdução da maquinaria? Como o Diogo está colocando? Não teve. O capital variável se transformou em capital constante, certo? E não só. Ele vai mostrar que
Se a gente for observar, então, pela expansão da produção da maquinaria, o capitalista que aumentou a sua produção graças à introdução da maquinaria, que ele já diz como é que faz o aumento do produto social, ele vai aumentar o investimento em meios de produção, vai ter o investimento nele no capital constante, que é a própria maquinaria, e aquele outro capital é propriamente o lucro do capitalista, certo? Então, onde está o capital liberado que por essa... Que é a tese dos liberais, né? Isso libera capital para reempregar gente em outros ramos. Aí ele vai falar assim, bom, tá bom, então vamos supor, vamos dar mais uma chance para os liberais. Vamos supor que esses 1.500 que ele economizou em salários, ele não gaste 1.500 na máquina, ele gasta só 1.000. Né? Vamos supor que a máquina seja mais eficiente ainda do que... Então ele vai gastar 1.000 com essa máquina, esse é um cenário número 2, vai sobrar 500. Opa, joia, liberou capital. Agora, esses 500, considerando que o salário era de 30, esses 500 o Marx vai falar que só vai conseguir empregar 16 trabalhadores. Ou seja, você mandou embora 50, né, que era metade dos 100 originais, e o capital que foi efetivamente liberado só consegue empregar no máximo 16, porque ainda assim esse capital não vai poder ser todo variável, porque para empregar esses 16 você vai ter que gastar de novo capital constante, né, e tudo mais, então não vai ser nem 16. E aí, tá gostando do episódio? O canal Marx não só fala de trabalho, ele é nosso trabalho. E esse trabalho depende do seu apoio e de todos os nossos ouvintes. Então, considere nos apoiar no nosso Apoia-se. No site apoia.se/canalmarx a partir de R$1 por mês. Ou no nosso Pix. No canalmarx@gmail.com. É isso. Muito obrigado e bom episódio. Ele vai comentar que, hipoteticamente, então, esse capital que é a maquinaria, por exemplo, ela vai aumentar a contratação de pessoas do setor de produção de máquinas, mas isso não tem a ver necessariamente com liberação do trabalho, da liberação desse capital variável. Isso simplesmente é injeção de investimento em outro setor. E até certo ponto, de que vantagem Maria leva o cara que foi imediatamente demitido, né? Ele está usando os trabalhadores do setor de papel de parede. Que vantagem, que trabalhador. Eu acho que dá uma boa dimensão do que é o exercício do economista nessa dimensão da aparência, né? O trabalhador é um indivíduo que não é um trabalhador sem corpo, né? Como se o trabalhador ele percorresse todos os setores, né? Então, assim, a minha fábrica de papel de parede demitiu vários trabalhadores. O fato da minha fábrica investir em aumento de compra de máquinas talvez aqueça de fato o setor de produção de maquinaria. Mas qual é a vantagem? Quem é esse trabalhador que foi demitido da minha fábrica de papel de parede? Esse trabalhador, esse indivíduo A, ele não vai ser beneficiado pelo aquecimento do setor de construção de máquinas. Esse cara está imediatamente desempregado, mas como o trabalhador é um indivíduo sem forma, ele é abstrato, ele é abstrato, tanto faz. A questão é que esse cara vai precisar de uma recolocação que muito provavelmente não vai ser nesse setor de mecânica. E aí o Marx vai mostrar que esse pobre diabo vai se ferrar de verde e amarelo. Sim, vou até citar um pedaço aqui, que está um pouco mais para frente, mas ilustra bem o que você falou. Está na minha página 56, perto da nota 215, sobre esse trabalhador deslocado, né, e a falta de perspectiva que ele tem de se realocar em outro lugar. O Marx vai dizer: quão limitada perspectiva têm eles? Atrofiados pela divisão do trabalho, esses pobres diabos têm tão pouco valor fora do seu velho círculo de atividade que só conseguem acesso a alguns poucos ramos inferiores de trabalho, portanto, ramos constantemente saturados e subremunerados. Não é tipo o cara que é mandado embora e vira Uber depois, né? O cara ganhava o salário de 10 mil numa empresa, aí a empresa de repente não vê mais necessidade dele, porque um computador pode fazer o trabalho que ele fazia, e aí ele vira Uber para ganhar 2.500 trabalhando 12 horas por dia, né? Ele vai falar nessa nota 215 mesmo, ele vai mencionar um ricardiano refutando as sandices do Say. Ele vai falar que o trabalhador ele é uma espécie de máquina, e no nosso caso uma máquina que vai ficando obsoleta, né? Dependendo, né? Nesse caso, um trabalhador de um ramo muito específico que está sempre exigindo especialização do trabalhador,
ele não vai conseguir se recolocar em outro setor, porque a especialização dele já não existe mais, e para outro setor é capaz de ela nem ser capaz de ser absorvida. Sim. E como a gente viu, né, com a implementação da maquinaria, vai surgindo uma especialização num tipo de máquina específica ainda por cima, né? Então, quando esse tipo de máquina deixa de existir para uma outra máquina mais avançada, às vezes esse trabalhador também não consegue nem se realocar na própria indústria. Aí tem uma outra tese que ele fala, bom, então vamos olhar para a tese propriamente dita que eles estão defendendo, né? A tese que ele chama dos apologetas, né? Os apologistas. Ele vai falar, bom, mas esses trabalhadores desempregados, eles vão parar de investir no mercado de itens de subsistência. Olha que grande ideia, né? Então, o cara que investir... Ele vai deixar de comer. Ele vai deixar de comer, mas como o trabalhador é só uma ideia sem corpo, né, que aí é melhor para pensar, como esse trabalhador desempregado ele vai parar de consumir itens de subsistência, o capitalista que investia na produção de itens de subsistência vai olhar e falar, então eu vou investir em outro setor. Opa, posso produzir menos, né? Eu vou investir menos e investir em outro setor. É uma dinâmica completamente cacofônica. É tipo assim, né? O cara costumava comprar 10 latas de sardinha por mês, o trabalhador. Sim. Aí ele ficou desempregado, ele não tem mais dinheiro para comprar lata de sardinha. Ou seja, o cara que vendia lata de sardinha vai vender 10 latas a menos. Então, alguma hora ele vai falar, opa, eu posso produzir 10 latas de sardinha a menos. Com esse dinheiro que eu economizei aqui, que eu tirei da produção de lata de sardinha, eu vou investir na construção civil. E aí, eventualmente, aquele trabalhador que tinha ficado desempregado vai lá trabalhar nesse novo emprego da construção civil. Esse era o argumento dos apologetas. Configuração. Então, Marx vai falar, primeiro, que esse dinheiro que é liberado não era capital, era salário, certo? O que é liberado da expansão da maquinaria, de fato, livre como os pássaros, como a gente vai ver lá no capítulo 24, é o salário do cara. O cara não vai comer mais. Ele podia ser o lucro do comerciante do setor de produção de itens de subsistência. Mas se o cara de itens de subsistência vê a sua produção, o seu produto ser vendido menos no mercado, o que ele vai fazer? Ele vai demitir as pessoas. Ele vai reduzir a produção dele, porque ele está tendo menos lucro, ele está tendo menos demanda do produto encontrado dele. Então, o Marx fala, olha, ora os boros. Então, ou seja, ao invés da maquinaria liberar o capital empregado no setor de subsistência, a maquinaria põe o trabalhador na rua em diversos setores. Na verdade, tem um efeito cascata. O Marx até fala... É um efeito cascata negativo. Esses caras estão supondo ampliado. Assim, que a economia funcione de uma maneira plenamente estável, né, em condições normais de temperatura e pressão. Então, a diminuição da demanda num setor vai causar um aumento da demanda em outro setor e tudo vai se equilibrar perfeitamente, não há crise, é um não há depressão. Problema, porque se o capitalista, você consegue observar o capitalista em diferentes setores, mas essas teorias não conseguem observar o trabalhador em diferentes setores. O trabalhador que trabalha com a produção de subsistência não é o mesmo trabalhador que produz metal mecânica, e ele também não é o mesmo trabalhador que fazia papel de parede. O que o Marx está mostrando é que o trabalhador, se ele é uma peça mecânica que vai ficando cada vez mais obsoleta, ele vai encontrar trabalho quando ele é desempregado em setores cada vez mais deprimidos. E aí ele vai falar que o setor que vai abocanhar cada vez mais gente que é demitida é o setor da mineração. São os mineradores. E esses sim são os pobres diabo de fato. Né? Não tem trabalho mais fisicamente extenuante, talvez numa escala de vários, que o trabalho na mina. Ou seja, o cara que trabalhava antes num setor, ele só vai encontrar recolocação num setor que exige uma qualificação que ele não tem. É um setor que não exige qualificação, a não ser que você tenha um mínimo de força física. Sim. Força física entre aspas, porque é um setor que emprega muitas mulheres e crianças também. Ou seja, é um setor que é o último moedor de carne, digamos assim, né? O último setor da moeção de carne, de ossos ali, Sim, né? eu acredito, né? Se é gerado emprego em algum lugar, é nesse sentido, de que como a maquinaria vai aumentar a produtividade, vai aumentar a produção de mercadorias cada vez mais, ela vai exigir também um aumento do volume de matéria-prima consumida por essas indústrias, né? Então você vai ter um aumento ali de trabalhadores no setor de extração de ferro, né? De mineração, de metalurgia, nas indústrias mais básicas, né? Inclusive nas extrativistas. Ainda na página
que tá a nota da 215, e o Marx vai falar um treco que a gente fala desde os primeiros episódios aqui do canal Marx, que é a função da maquinaria em si e a função da maquinaria para o capitalista, né? Lembrando do em si e do em si para si. Então, põe um asterisco aqui. Esse resumo que o Marx faz aqui da diferença da maquinaria, do uso da maquinaria para o bem social e para o bem do capitalista é sensacional. Eu vou pedir para a Ana ler essa comparação. Então, vamos lá. São várias comparações que ele faz em seguida, né? Então vai lá, Ana, por favor. Então vai estar, o Diogo a nossa produção vai colocar as letrinhas aqui. Então, como, portanto, considerada em si mesma, a maquinaria encurta o tempo de trabalho, ao passo que utilizada de modo capitalista, ela aumenta a jornada de trabalho. Como, por si mesma, ela facilita o trabalho, ao passo que utilizada de modo capitalista, ela aumenta a sua intensidade. Como por si mesma, ela é uma vitória do homem sobre as forças da natureza, ao passo que utilizada de modo capitalista, ela subjuga o homem por intermédio das forças da natureza. Como por si mesma, ela aumenta a riqueza do produtor, ao passo que utilizada de modo capitalista, ela o empobrece, e etc. É isso. Então, pela última vez, espero que a gente diga isso. O Marx não é contra a maquinaria. Ele é contra a exploração, a maquinaria como um meio de exploração, de explorar ainda mais o trabalhador, né? Que é o que ele estava vendo acontecer naquela época. Agora, um outro impacto que ele mostra na maquinaria, esse aqui é muito interessante. Né? Aí ele começa a olhar quais são os impactos da maquinaria mesmo nesse setor de trabalho, né? No mercado ampliado. Nos itens anteriores a gente falou muito do impacto da maquinaria sobre o trabalhador, né? Sobre como que faz para ela permite o emprego de mulheres e crianças, como ela faz o trabalhador perder subjetividade, aumenta a alienação, etc, etc. Agora ele começa a falar do impacto da maquinaria no sentido mais geral da economia, né? E ele fala uma coisa aqui que é muito óbvia, né? Mas que eu achei muito interessante, que é de como a maquinaria vai sendo aplicada a ramos cada vez posteriores da produção, né? Então, o exemplo que ele dá é o seguinte. Primeiro, você tinha lá o setor têxtil, né? Então, você tem que primeiro fazer um fio, depois desse fio você faz um tecido, desse tecido você faz uma roupa. E dessa roupa você tem o comércio que vai comercializar essa roupa. Então, primeiro a maquinaria é aplicada ao setor que faz o fio, a fiação. Então, com isso, você aumenta muito a produtividade da fabricação de fio, a partir da lã da ovelha, vamos supor, né? Como isso vai aumentar muito a produção de fio e vai mandar embora um monte de trabalhador do setor de fiação, o que isso vai acontecer? Isso vai automaticamente incentivar o setor de produção de tecidos, porque agora vai ter um monte de fio disponível no mercado e vai baratear o fio com isso, né? Por conta da lei da oferta e da procura. Então, esses trabalhadores, eventualmente, podem ser até recolocados no setor de produção de tecido. Então, vai começar a produzir muito tecido. Eventualmente, a maquinaria vai ser implementada também no setor de tecido e vai mandar embora todos esses trabalhadores que tinham vindo da fiação para o setor de tecido. Então, novamente, esses caras estão todos desempregados. Agora o setor de tecido vai passar por uma revolução produtiva e vai começar a produzir muito, muito tecido. O que vai acontecer com esses trabalhadores que foram deslocados pela maquinaria? Vão para o próximo setor, que é o setor de confecção de roupas, alfaiates, costureiras, etc. Vai lá, emprega todo mundo de novo. Tem um monte de tecido no mercado, o tecido ficou barato, né? É fast fashion, é Shein, é sei lá o quê. Começa todo mundo a produzir um monte de roupa mais barata, então emprega todo esse pessoal de novo. Até que se descobre o quê? A máquina de costura! Que coisa maravilhosa! E novamente, todos os trabalhadores que tinham vindo do setor de fiação para o setor de tecido, do setor de tecido para o setor de confecção de roupas, vão ser novamente deslocados pela maquinaria e mandados embora. E eles podem eventualmente ser reempregados no próximo setor, que seria, sei lá, das lojas que vendem as roupas, até que seja implementado um computador nessas lojas e chegue a internet e o e-commerce e desloque todos esses trabalhadores do comércio tradicional para algum outro ramo que agora já... Setor de entrega. Pro setor de entrega, pro setor de Uber, pro setor, né, alguma coisa, até que eventualmente a Amazon traga pro Brasil aquilo lá que já tem nos Estados Unidos, né, o robozinho lá que entrega a caixa por móvel, lá por aviãozinho, sei lá, enfim. O Diogo tá no modo e aí vai deslocar cyberpunk todo... já, E aí né? acabou, gente, aí acabou. Aí chega uma hora que não tem mais, né? Quando a gente leu isso daqui, né, eu tenho um sobrinho que mora com a gente aqui, que ele tá no setor de programação, inteligência artificial.
te amamos. E aí a gente tava pensando nisso, né? No setor, hoje em dia, a grande moda, né? Entre os jovens. Eu vou aprender programação, porque é onde estão todos os empregos estão no setor de programação, porque a indústria precisa de programador em tudo quanto é coisa, e a fábrica de carro precisa de programador, e não sei o quê. O comércio precisa de programador, serviço precisa de programador, setor financeiro precisa de programador. Tudo bem. Até que vai chegar uma máquina, que a gente já sabe que existe, né, que é a inteligência artificial, que vai substituir todos esses programadores. Porque hoje a gente sabe que o ChatGPT já consegue fazer programações, por exemplo, que uma pessoa leva dias tendo que pensar e fazer. Você simplesmente escreve lá, quero um programa que faça XPTO. E ele te dá o programa. Ou seja, já substitui. Esses caras que estão se formando hoje, achando que estão na crista da onda do mercado de trabalho para ser programador, vão perder o emprego. A velocidade com que existe o próximo emprego, o melhor emprego, o emprego da onda é muito rápido. Na minha época, o emprego do momento era trabalhar no setor de publicidade. Eram as faculdades de marketing e publicidade, porque o negócio era inventar formas, né? Falar de uma forma eloquente, sedutora sobre produtos. Hoje em dia, a coisa já está no setor da computação propriamente dita, né? Até porque a gente já vê, né? Vira e mexe no Instagram, aparece propaganda que a inteligência artificial criou com umas diretrizes tal. Você fala, eu quero ver o The Rock vendendo gilete de barbear, não sei o quê. E o bagulho cria uma propaganda, sei lá como, cara. Com as pessoas fazendo e falando numa maneira meio tosca ainda, mas você vê que já é possível, né? Bom, outra coisa que o Marx vai falar aqui é o seguinte. Agora ele vai dar 3 próximos efeitos da maquinaria resultantes de uma coisa só, que é o seguinte, ele vai falar que a implementação da maquinaria vai aumentar muito a produção de mais-valia, porque ela aumenta muito o número de produtos e tudo mais, né? Eu acho que nesse ponto, que é o daqui, ele vai se estender até o final, acho que são questões delicadas que ele vai levantar aqui, que são bastante interessantes a gente ir com calma. Com calma. Com calma, então eu vou... Quando ele introduz esse tema aqui na minha página 59, que é onde está a nota 221, ele introduz da seguinte forma. Tá? Ele vai falar sobre como que a maquinaria vai acabar gerando um excedente de capital. Ela vai transferir muito mais capital social para capital excedente. Ele vai aumentar o produto social. Excedente, né? Ele vai aumentar tanto a produção das coisas que vai existir as coisas produzidas, uma parte delas vão ser produzidas de uma forma a ser direcionadas para o mercado de luxo. Porque... Calma. Primeiro vai gerar o capital excedente. E esse capital excedente vai ter 3 consequências. Okay. O mercado de luxo é uma delas. Então, sobre o capital excedente, vai dizer o Marx a princípio. O resultado mais próximo da maquinaria é aumentar a mais-valia. E, ao mesmo tempo, a massa de produtos em que ela se representa. Já sabemos disso, né? Portanto, a substância de que a classe dos capitalistas e seu cortejo se cevam, ou cevam, fazem crescer essas camadas sociais. Uma parte maior do produto social transforma-se em produto excedente. Ou seja, muito mais gente vai ficar muito rica. E vai sobrar dinheiro a rodo para esses caras, o que vai ter outras consequências, né? O que esse capital, esse produto excedente tem de consequência? Como a gente viu, vai aumentar a quantidade do que é produzido, vai ser muito alargada e, como ele mesmo falou, a taxa de mais-valia vai ser aumentada. A gente produziu uma quantidade imensa de produtos, certo? E a gente está diminuindo ainda mais o número de trabalhadores. Então, a gente está concentrando o lucro, né, cada vez em pequenas quantidades de indivíduos, que a gente sabe que são os capitalistas, e demitindo a rodo uma quantidade imensa de pessoas. Então, a gente está tendo um processo de concentração de renda, certo? Então, ou seja, a gente está produzindo uma cascata de coisas e concentrando a riqueza ou seja, uma contradição imensa. Para que essa quantidade de pessoas com muito dinheiro possam ter acesso a coisas que elas têm direito, ou melhor, elas não têm mais o que fazer com o dinheiro. Elas não têm mais o que fazer, ou seja, elas precisam, elas querem consumir coisas. Então, desse mundo de produtos produzidos, uma fração deles vai ser produzida para ser sorvida por essa
diminuta classe que vai enriquecendo, certo? Muito bem. É aí que surge a Ferrari de ouro. É quando o cara não tem mais o que fazer com a porra do dinheiro dele. Tudo isso para dizer que novas necessidades de luxo e novos meios para sua satisfação são criadas com a maquinaria, porque a gente está falando de riqueza concentrada, certo? Então ele vai falar, uma parcela maior do produto social é transformada em produto excedente, uma parcela maior é reproduzida e consumida sob formas mais refinadas e diversas, certo? Então, ao invés de você comprar o atum ralado, você compra o atum em espécie, entende? Você que passa aí nas gôndolas do supermercado, né? Tem o atum em pedaço, né? Tem na latinha de atum, aí tem o atum em pedaço, aí tem o atum ralado e tem o sopro do atum. Então existe essa brutal contradição, né? Então você vai ter um aumento dos meios de produção, inclusive de subsistência. Eu acho que eu nunca me esqueço daquelas imagens de desertos onde as roupas que não encontram saída para o mercado são simplesmente largadas. Existem lugares no mundo que são desertos que são jogadas roupas que nunca foram sequer usadas. Ou elas são simplesmente lançadas no deserto. Ou queimadas, né? Destruídas, não, retalhadas. Elas são desovadas em alguns extremos periféricos, assim. Cidades de países periféricos que se especializaram em receber roupas que não têm serventia dentro do mercado. É uma loucura total. E a gente tem uma diminuição relativa dos trabalhadores empregados, aqueles que poderiam, quem sabe, comprar roupas, né? Então, o Marx vai falar o seguinte, com essa expansão da riqueza concentrada, a gente vai ter uma expansão do trabalho em 2 setores. Essa é a segunda consequência Ele vai desdobrando dessa transformação concentração de produto social em produto excedente. Né? O primeiro é um setor de luxo, né? Desenvolvimento do setor de luxo. O segundo é essa infraestrutura de longo prazo. Ele vai falar que o capital vai acabar migrando investimento de trabalho para setores de longo prazo, né? Que ele vai chamar de docas, portos, estradas. Infraestrutura de transporte, né? De maneira geral. Que é importante para o setor do comércio global. E aí é que entra onde a gente pode se tomar mais atenção aqui. Então ele vai falar que os outros ramos novos que a maquinaria produzir, eles não têm o peso que teriam as ocupações que foram fechadas. Então, mesmo que os novos ramos sejam produzidos pela expansão, pela diversificação tecnológica, esses novos ramos, eles não são do tamanho proporcional daqueles que eles fecharam, certo? É isso, e aí tem um terceiro impacto dessa produção ele vai falar desse excedente de produção e concentração de renda. Ele vai olhar para dessa população enriquecida, né, dessa fração diminuta de ricos, e vai falar, bom, assim como existe o mercado de luxo e os meios de satisfação, o Marx vai olhar para essas figuras e vai falar, olha, é um excedente tão grande acumulado dentro da classe capitalista que vai aumentar numa proporção muito grande a classe de trabalhadores serviçais. Que o Marx chama carinhosamente de modernos escravos domésticos. Sim. E aí, não respondendo completamente, mas lembrando da pergunta da Nata Metoli, da teoria da reprodução social, que ela fez pelo Spotify, né? Spotify, e do Tiago Queiroz, se existe trabalho que não cria valor. Então, veja bem, aí o Marx está bem no final do item 6, tá? Ele vai falar dos trabalhos improdutivos, ou seja, trabalhos onde não se extrai mais valor diretamente. Ok? Então ele vai falar que é um efeito da maquinaria o aumento do emprego de modo improdutivo de uma parcela cada vez maior da classe trabalhadora, como o Diogo falou, dos escravos domésticos. Então aqui tem 2 momentos, tá? Então ele vai falar de uma classe de pessoas, de trabalhadores que vão trabalhar como lacaios, como criados, damas de companhia, mordomo, cozinheira, né? Motorista. Quem assistiu Dalton Webb em algum momento da vida viu que todo mundo trabalhava no porão. É isso, tem mais serviçal do que família, né? Exato. Então, tem 2 momentos aqui,
tá? Vamos olhar para isso. A classe capitalista paga pelo trabalho improdutivo. Eu vou repetir. A classe capitalista paga pelo serviço da empregada doméstica. A classe trabalhadora não paga pelo serviço doméstico. Vamos concentrar nisso? A classe capitalista paga pelo serviçal, certo? Paga pela babá, paga pela cozinheira, paga pela limpeza. A classe trabalhadora não paga por esse trabalho, mas alguém tem que fazer. Quem é que faz este trabalho improdutivo? Porque veja só. Ou seja, a classe capitalista se liberta desse trabalho doméstico que é necessário para a reprodução da força de trabalho, para a reprodução social das pessoas. As pessoas precisam comer. Para a existência. Acho que assim, tanto esse trabalhador sem corpos, ele é um espectro que ronda a economia liberal de várias nuances, quanto muitas vezes leituras marxistas, né? Aqui o Marx está sendo muito claro, o trabalho improdutivo foi para a classe dos serviçais, né? Ou seja, eram capitalistas que têm uma grana espetacularmente concentrada que pode se libertar, como o Diogo disse, do trabalho doméstico. Então, eles pagam o trabalho doméstico. A classe trabalhadora não pode pagar do trabalho doméstico. É importante, eles pagam pouco por esse trabalho doméstico, porque como a gente está vendo, esses trabalhadores aqui eram trabalhadores que foram deslocados de vários outros setores e tendem a assumir cada vez mais empregos de baixa remuneração, porque não tem mais emprego por conta da substituição dos trabalhadores via maquinaria, né? Lembrando que cada vez que esses trabalhadores são substituídos na indústria, por exemplo, num setor produtivo, eles vão formando o que o Marx chama de exército de reserva, aquele contingente de desempregados que vão pressionando os salários para baixo. Então, cada novo emprego que é criado após isso é um emprego de um salário cada vez mais baixo, né? Sim, então mais pressionado. Esse trabalho improdutivo no sentido de não produzir mais-valia, mas é um trabalho produtivo porque ele produz a existência dos indivíduos. Então, sim, a classe capitalista, ela contrata os trabalhadores domésticos. A classe trabalhadora tem uma figura que fica em casa ou que ainda sai para trabalhar e realiza esse trabalho doméstico, porque de novo, como o Diogo colocou muito bem, alguém precisa fazer esse trabalho. Alguém precisa fazer a comida, alguém precisa cuidar dos outros, alguém faz todo o trabalho que é improdutivo para as duas dimensões, porque não se extrai a mais-valia, mas ele é extremamente importante porque ele garante a reprodução dos indivíduos. Tá? Porque às vezes a gente esquece, né? A gente fala no suficiente para a subsistência, para os meios de subsistência do trabalhador, né? A gente pensa, ele precisa de tanto de dinheiro para comprar comida, tanto de dinheiro para alugar uma casa e tanto de dinheiro para comprar roupa. Tá, mas quem que cozinha essa comida? Quem limpa essa casa? Super importante. Quem limpa essa casa? Quem faz a manutenção dessa casa? Sim. Quem costura essa roupa? Quem lava essa roupa depois, né? Sim. Então não é simplesmente o dinheiro para comprar comida, para comprar roupa e para alugar uma casa. Porque depois você tem que manter tudo isso, você tem que fazer isso girar. E isso consome horas e horas e horas, né? De quem já fez algum tipo de trabalho doméstico sabe o trabalhão que dá para você usar todas essas coisas, né? Usar a roupa, a comida e a casa e manter tudo isso em ordem, né? Então, tudo isso está incluso também como meio de subsistência do trabalhador, né? E aí é que está. Se o trabalho de subsistência da classe trabalhadora fosse pago, também aumentaria o valor, o preço da mercadoria força de trabalho, ou seja, aumentaria o salário de subsistência do trabalhador. Como é um trabalho não pago, porque, como diz a Friedrich, é um trabalho de amor, né? Com muitas aspas. Geralmente exercido pela mulher, né? Majoritariamente exercido pela mulher, fica com existem diversas camadas que a gente não está trabalhando aqui, tá? Mas o trabalho da mulher aparece como sequer deslocado como trabalho, né? Ele é simplesmente a tarefa doméstica. Só que é interessante, né? Como a nossa sociedade, ela desliga os pontos, né? Quando a mulher sai da casa para realizar o trabalho doméstico para alguém que a paga, ele é pago. Mas dentro da casa da família trabalhadora, ele não é pago, né? Então, veja, essa nuance é muito importante. Então, Nata, existe sim
Dentro da teoria da reprodução social, eu acho que a gente só comentou por cima, né, do que se trata essa teoria da reprodução social, assim, a gente falou o nome do milagre, não falou o nome do santo, né? É uma teoria que, olha, esse trabalho improdutivo dentro de casa é feito por um segmento da classe trabalhadora que é invisibilizado, né? Aqui o Marx está falando da classe trabalhadora que trabalha para o capitalista que está enchendo o rabicó de dinheiro e pode abrir mão, lançar mão do dinheiro para a classe dos serviçais, como ele diz, dos escravos domésticos. Só que o que eu estou trazendo aqui, que é o que a teoria da reprodução social diz, não é só a classe burguesa que se utiliza desse trabalho improdutivo para reprodução social. Existe a classe trabalhadora que também usa esse trabalho improdutivo para reprodução social. E é isso que eles estão tentando chamar a atenção. Acho que 2 últimos comentários a esse respeito, Ana. Sim. Em primeiro lugar, para a gente ter uma dimensão disso que a gente está falando, o Marx vai citar números aqui, né, de que nessa época existiam 1,2 milhão do que ele chama dos modernos escravos domésticos. Então, pensa na população, isso na Inglaterra, né? Pensa na população da Inglaterra do final do século XIX. Ele tá falando... Tinha mais de 1 milhão de pessoas que eram trabalhadores domésticos ele dá contratados, números. Né? Em 1861, a população total da Inglaterra e do país de Gales era de 20 milhões de pessoas. Né? Ele vai falar, tirando todo mundo que não trabalha... Ou seja, 5% era empregado doméstico. Ele vai falar, desses 8 milhões que trabalham, ele vai dizer que tem mais trabalhador doméstico do que se você somar o setor de trabalhadores no setor agrícola e metalurgia e de mineração, ou se você somar os mineradores ao setor têxtil. É uma quantidade tão bizonha de pessoas trabalhando no setor doméstico que ele vai falar, olha, isso aqui é um impacto muito grande. Mas só para comentar que esse material todo da teoria da reprodução social é o tema de um trabalho especial de fôlego que a gente está fazendo, entrevistando diversos pesquisadores. Para quem segue a gente no Instagram, já deve ter Sim. visto alguma coisa a respeito. Postamos uns bastidores da primeira entrevista já, né? Sim. Sobre a Simone de Beauvoir e a questão do feminismo com o marxismo. Estamos produzindo esse episódio e vai ser lançado em breve também, paralelamente ao trabalho aqui do Capital e o trabalho também do 18 de Brumário que a Ana está fazendo. Exatamente. Acho que é isso. Gente, então se você curtiu o episódio, se a gente esclarecer um pouco mais do que estava simplesmente ali no livro, dá um curtir, dá um joinha, recomenda a gente, segue a gente, faz um pix, faz um apoia-se e tamo junto, nos vemos na próxima. Até mais. Abraço. Ficou legal, vai. Essa última parte ficou bem legal.